Boa tarde, eu sou a Fabiana, do quarto período noturno de agronomia, e eu vou estar falando sobre as plantas daninhas do nosso trabalho. Eu vou iniciar com o capim amargoso, que o nome científico é Digitaria insulares, e ele é pertencente à família das poáceas. Ele é uma planta perene e tem grande importância para a agricultura. Uma vez estabelecido ele na plantação, ele tem um difícil controle, porque ele pode ser espalhado tanto por sementes quanto por rizomas, o que dificulta ainda mais esse controle. Ele compete com a cultura de interesse econômico por luz, água, nutrientes, espaço. E, além das características fisiológicas dele, a resistência a alguns herbicidas torna ainda mais difícil o controle dessa planta. Atualmente, o que é mais recomendado é o uso do cletodin, que tem uma maior eficiência quando associados ao glifosato. Na sequência, eu vou estar falando sobre a serralha verdadeira, que o nome científico dela é Sonchus oleraceus, acredito que é assim que pronuncie. Ela é uma planta perene pequena, anual, e ela tem por característica umas flores pequenininhas de coloração amarelada. Ela é encontrada em todo o Brasil por diversos nomes, como serralha, serraia, serralheira, enfim, esses nomes. E embora ela seja uma daninha, ela pode ser usada para diversos fins, como por exemplo saladas, ela pode também ser utilizada para sucos, acompanhando alimentos e etc. E na medicina, ela é utilizada para remédios caseiros, porque ela tem um alto teor, né, de vitamina A, D e E, e também potássio e ferro. O picão preto, ele tem o nome científico de Bidens pilosa e ele pertence à família das asteráceas. Ele é uma planta anual, é muito prolífero e tem um ciclo curto, conseguindo produzir até 3 gerações por ano. Ele compete com a cultura de interesse principalmente por nutrientes e por água, porque ele consegue armazenar, né? Ele consegue acumular grandes teores de nutrientes. E também porque ele tem um efeito alelopático sobre as outras plantas, né? Sobre, no caso, a cultura de interesse econômico. E o método mais utilizado para ele, para combater, é o método químico. Só que o grande uso de herbicidas acaba gerando uma certa resistência dessa planta a alguns herbicidas, o que torna ainda mais difícil o controle. Agora eu vou falar sobre a erva de rato, que tem o nome científico de Asclepias curaçavica. Acredito que é assim que pronuncie. Ela é uma apocinácea e é uma planta herbácea. Ela tem propriedades tóxicas tanto para seres humanos quanto para os animais. Ela pode causar sintomas variados, como diarreia, um gosto ruim na boca, problemas respiratórios, queimação tanto nos olhos quanto na boca, lacrimejamento, enfim. E não foi produzido nenhum herbicida até o momento que seja eficiente para essa planta. Então, o principal método de combate a ela é natural, com lagartas específicas, né, que tem um atrativo específico para ela, que acabam ocasionando a desfolha dessa planta e, consequentemente, a morte dela. Agora eu vou falar sobre o carrapicho miúdo, que tem o nome científico de Triunfeta semitriloba e pertence à família das tiliáceas. Ele ocorre em beira de estrada, em pomares, hortas, gramados, plantações, enfim. Ele é uma planta muito produtiva, ele produz muitas sementes. E a produção dos frutos, né, que carregam as sementes, começa ali por volta dos 6 meses. Ele pode tanto se autofecundar, quanto ter uma reprodução cruzada, o que aumenta a produção de sementes. Essa planta, ela serve de ponte verde tanto para insetos quanto para doenças. E a forma de combate dela segue a linha dos químicos, o que é os químicos comuns para folha larga. A gente pode citar, por exemplo, o 2,4-D, glifosato, enfim, o tratamento padrão para folha larga. Agora eu vou falar sobre a douradinha do campo, que tem o nome científico de Valteria indica,
que é da família das malváceas, e ela é uma planta perene e herbácea. Ela pode também ser conhecida por malva branca, por vassourinha, e ela ela causa uma preocupação para os produtores por conta da facilidade que ela tem de se envolver em ambientes perturbados, com baixa disponibilidade hídrica, nutricional, e causa uma competição com a cultura de interesse econômico. Além disso, ela pode servir de ponte verde e hospedeira para alguns insetos e doenças. E a forma de combater ela é aquela forma usual de combater folha larga. Pode ser feito o controle manual ou a aplicação de herbicidas que sejam recomendados para essa planta. Agora eu vou falar sobre a lanterna chinesa, que tem o nome científico de Abutilon sp. Ela é uma planta da família das malváceas e originalmente ela é tida como uma planta ornamental, por conta de florir o ano todo, mas por especialmente ter a floração, né, na época da primavera e do verão. Nas regiões tropicais, ela se tornou uma planta daninha por conta do interesse dela por se desenvolver em pleno sol, em solos ricos em nutrientes e com bastante disponibilidade de água, o que são características dos solos agricultáveis. No Brasil, ela não é tão prejudicial para a agricultura, então por isso não tem métodos químicos de controle para ela ainda. O que é recomendado é fazer rotação de culturas, o controle biológico, com introdução de insetos que sejam predadores dela, assim diminuindo a propagação dessa planta. Agora eu vou falar sobre o capim-pé de galinha, que tem o nome científico de Eulesina indica. Ele pertence à família das poáceas, né? Ele é uma gramínea. Ele é uma planta anual que consegue se desenvolver bem em todos os tipos de solos e em todas as regiões. A Embrapacita, que além dele ser uma planta daninha, ele tem alguns outros usos, como, por exemplo, ele pode ser utilizado para alimentação animal. Ele também ajuda a controlar a erosão em algumas áreas. E para controlar ele na agricultura, pode ser utilizada a forma química, né, com herbicidas, que pode ser utilizado o Calares, o Grover, ou também pode ser feita uma prevenção ali para evitar que ele surja, como por exemplo a limpeza de maquinários para evitar a disseminação de sementes, tentar combater antes da época que ele vai produzir sementes, enfim. A falsa serralha, ela tem o nome científico de Emilia Forsberg. Ela é uma planta da família das asteráceas, que tem um ciclo anual. A coloração das flores dela, diferentemente da serralha verdadeira, que é amarela, ela tem uma coloração meio roxa, meio purpúrea. O fruto da falsa serralha, ele é seco e tem uma superfície meio rugosa, sendo marrom escuro a coloração dele, né? E ele carrega uma única semente. Por fim, eu vou falar do capim-carrapicho, que eu conheço por amoroso, que pode ter vários nomes, né? Que o nome científico dele é Centrus echinatus. Acredito que é assim. Ele é uma planta da família das poáceas e ele é conhecido principalmente por agarrar tanto na roupa das pessoas quanto no pelo dos animais. Tem algumas condições que favorecem o desenvolvimento dessa planta, que são as baixas temperaturas, a baixa luminosidade e a fácil dispersão, que ela ocorre de uma forma muito simples, porque os invólucros eles se agarram tanto na roupa quanto no pelo e assim vai propagando essa planta, né? Os principais danos que o carrapicho ele causa nas culturas de interesse econômico é a competição, tanto por luz, por água, por nutrientes, até por espaço. Em pastagens, ele causa uma dificuldade na alimentação dos animais. Em culturas onde tem uma colheita manual, ele pode causar alguns ferimentos na mão dos trabalhadores. Ele também causa uma depreciação e uma queda na qualidade dos produtos. Para controlar o carrapicho, ou controlar a incidência do carrapicho, são indicados rotação de culturas,
a limpeza adequada, né, dos maquinários, porque, como eu disse anteriormente, ele tem uma fácil dispersão. E também o uso de químicos, né, dos quais podem ser usados o glifosato, cletodin, trifluralina e alguns outros.